Diz assim: a água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme a figura. Então, a gente tem aqui a figura, o cano de entrada, vai para o reservatório, depois tem um outro cano que passa para o reservatório 2, beleza. Daí, a água entra no sistema pelo cano de entrada, no reservatório 1, há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura do nível da água no reservatório 1 em função do volume de água no sistema? Então, a primeira coisa na questão de Enem é sempre entender o contexto, entender a história. Visualizar o que está acontecendo, sem nenhuma técnica de resolução ainda, sem ficar pensando como que você vai resolver, sem nem ao menos ficar focando tanto no que ele te perguntou, mas entender o que está acontecendo ali. Se necessário, tem que voltar, ler de novo. Então, aqui está acontecendo o seguinte: tem ali os 2 reservatórios, eles estão conectados por aquele cano, e tem um outro cano, que é chamado de cano de entrada, de onde está vindo essa água para encher os reservatórios, de algum outro lugar. Então, a água entra pelo cano, ó, veja que parece que ele é mais alto aqui, ó, tá vendo? Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, peraí. Aqui assim, ó. Ó, parece que ele é um pouco mais para cima, mas também não dá para ter certeza e não sei se vai ser necessário isso para a resolução, só estou analisando ainda o contexto. Então, a água vai entrando ali e os reservatórios estavam vazios, o reservatório 1 vai enchendo primeiro, e só quando ele atinge esse nível aqui assim, ó, é que a água começa a escorrer para cá, certo? Então, a água continua entrando aqui, só que ele, a princípio, quando ele atinge esse nível aqui, ele para de subir aqui assim no reservatório 1. Por quê? Porque conforme a água vai entrando aqui, ela vai saindo aqui, né? Só que daí depois que o reservatório 2 estiver cheio, aí aquela água que continua entrando aqui, ela vai enchendo o reservatório 1 também, tá? Mas beleza, visualizei ali. Uma informação importante aqui é que ele falou que a vazão é constante. O que isso quer dizer? A quantidade de água que está entrando é sempre a mesma, tá? Beleza. Agora sim, entendido o contexto, vamos focar no que ele está perguntando. Ele está pedindo assim: qual dos gráficos melhor descreverá a altura do nível do reservatório em função do volume de água? Então, ele quer que você diga qual é o gráfico que descreve aquilo ali que ele está perguntando. Então, essa é a hora que a gente já tem que fazer aquele alinhamento de, se eu vou analisar um gráfico, o meu olhar, primeiro de tudo, ele tem que estar para o eixo Y e o eixo X. Quem é a grandeza que está cumprindo o papel do Y? E quem é a grandeza que está cumprindo o papel do X? Isso aqui faz toda a diferença na interpretação do gráfico, tá? Essas letras que estão ali, elas representam alguma coisa dentro daquele contexto que foi dito, e tem que tomar bastante cuidado exatamente, por exemplo, H é a altura, beleza, mas a altura é exatamente do quê? Então, vamos olhar para isso primeiro. Ó, todos os gráficos têm o H no lugar do Y e o V no lugar do X, tá? Então, uma preocupação a menos, porque tem algumas questões que elas vão trocando. Cada alternativa tem as grandezas diferentes ali. Quem é quem aqui? Então, H é a altura, ó, eu tô olhando aqui assim, ó. H é a altura do nível de água no reservatório 1. Nesse aqui. O nível de água, então, essa altura que assim, que vai subindo, né? Ó, tipo assim, aqui seria H. Depois, quando veio até aqui, aqui que seria o H, e assim por diante. Então, ó, qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água no reservatório 1 em função do volume? Ó, aqui ele já está dizendo em função do volume, mas mesmo que ele não falasse com essas palavras, o fato de o H estar no lugar do eixo Y e o V estar no lugar do eixo X já indicaria para a gente que é o H que está em função do V, tá? Beleza? Porque isso a gente aprendeu lá em funções. Mas tá, ele quer saber, né? Qual é o gráfico que melhor descreve a altura H, que é do reservatório 1,
em função do volume de água no sistema. Tem que sempre cuidar, porque, por exemplo, a altura pode ser de um monte de coisa, pode ser a altura do nível no reservatório 1, pode ser a altura do nível no reservatório 2, poderia ser outra altura se coubesse dentro dessa história, nesse caso aqui não, mas se coubesse. Volume também pode ser um monte, pode ser o volume do reservatório 1, pode ser o volume do reservatório 2, pode ser o volume que está entrando a cada unidade de tempo, pode ser o volume do sistema. Quando ele fala sistema, é sempre o todo. Sistema, dentro da matemática e da física, indica, tipo, aquele conjunto de coisas ali que estão participando da história, tá? Então, ele quer saber o gráfico que descreve a altura do nível da água no reservatório 1 em função do volume de água no sistema. Tá, sem a gente olhar alternativa por alternativa, não tem como cravar como que é isso aqui, porque não fica tão claro, sabe? Não é uma situação assim tão... que em qualquer lista de exercícios de assimilação de funções vai ter uma coisa assim. Não, ela é bem contextualizada, então a gente tem que ir olhando um por um. Ó, o gráfico da letra A está dizendo que o H está em função do V da seguinte maneira, ó. Quando o volume no sistema... E aí não fica tão claro o que é o volume no sistema, a gente vai ter que ir meio que sentindo conforme vai desenvolvendo. Quando o volume no sistema é zero, a altura é zero. Faz sentido. Tá. Aí, conforme o volume no sistema vai aumentando, a altura vai aumentando. Ó, porque, por exemplo, quando o volume no sistema foi para 1, a altura foi para 1. Quando o volume foi para 2, a altura foi para 2. Quando o volume foi para 3, a altura foi para 3, e assim por diante, tá? Ó, agora, já olhando assim com mais atenção no próprio gráfico, para mim, pelo menos, já começa a ficar mais claro que esse volume do sistema só pode ser, tipo, aquele volume que está entrando na jogada. E o volume que está entrando na jogada, ele está entrando por aqui, ó. Porque era zero. Aí vamos supor que entrou 1 litro para o sistema. Esse 1 litro veio daqui, tipo, é o que entrou ali no sistema. E aí, já, conforme a gente for olhando os outros gráficos, a gente já começa a entender por que ele está falando do sistema e não está falando só o reservatório 1. Mas vamos lá. Então, ó, aqui, olhando para uma reta, a reta, ela traz para a gente a relação de que o crescimento é sempre constante. Então, ele está dizendo assim que, tipo, essa palavra constante pode confundir, porque pode dar a ideia de que tem que ser uma linha horizontal, né? Mas a reta crescente, assim, ela indica que o crescimento é linear. Ou, em outras palavras, é um crescimento constante. Não é que o volume é sempre constante ou que a altura é sempre constante, mas o tanto que cresce é sempre do mesmo jeito. Tipo, desse jeitinho aqui, ó. Conforme a gente vai aumentando o volume que vai entrando no sistema, proporcionalmente a altura vai aumentando, que é o que, quando a gente olha aqui pelas imagens, a gente vai percebendo, ó. Tá. E ele está dizendo que nesse gráfico que isso é assim indefinidamente. Sempre assim. Conforme a água vai entrando no reservatório 1, a sua altura vai sempre subindo. Sempre, sempre. Só que se a gente for parar para analisar dentro daquele contexto, isso não é verdade. Isso é verdade até certo ponto. Enquanto o nível de água está abaixo aqui do cano do meio, do cano de ligação ali, isso é verdade. Conforme a água está entrando aqui, ou seja, conforme o volume está aumentando do sistema, o volume que está chegando ali no sistema está aumentando, o nível de água no reservatório 1 está subindo. Só que a partir do momento que ele alcança essa parte aqui, ele para de subir. O volume do sistema continua aumentando, porque a água continua entrando, só que o nível de água no reservatório 1 para de subir. Por quê? Porque a água vai começar a escorrer para cá. Aí, durante um tempo, é o nível do reservatório 2 que vai subindo, até esse momento
até aqui, né? Aqui daí já não fica tão claro como que vai acontecer isso aqui, porque a partir do momento que o nível tiver aqui, eles já vão meio que se comunicar para cá, e aí vai virando meio que uma coisa que não dá para ver direito o que acontece ali, tá? Mas de uma maneira simplória que a gente poderia pensar é quando enche o reservatório 2, aí que o reservatório 1 começa a subir de novo. Enquanto não enche ali o final, pode ser que ele meio vai subindinho também, mas eles vão meio se comunicando daí assim, tá? Mas essa parte inicial, ou então, pelo menos num primeiro momento, a gente já consegue ver que não é sempre constante, não vai aumentando sempre do mesmo jeito, tá? Beleza, então a gente vê que a letra A não tem como ser. Ó, a letra B, o que ela tá falando pra gente? Ela tá dizendo que todo esquisito esse aqui, né? Não dá nem pra gente. Tipo, ele não faz muito sentido, mas isso aqui iria querer dizer que mesmo num primeiro momento, não está subindo de maneira constante, não está proporcional ao aumento do volume. Não está do tipo que quanto mais aumenta a quantidade de água que tem ali dentro, mais vai subindo o nível. Não tá, quando não é uma reta, não quer dizer isso, quer dizer que, tipo, nos primeiros litros de, de volume que entrou ali, de água que entrou, o nível de água foi subindo de uma maneira mais lenta. A partir de certo ponto, ele foi subindo bem rápido. É isso que quer dizer essa curva assim mais inclinada, tá? Mas não foi isso que aconteceu também, porque na hora que a gente faz essa interpretação pensando na letra a gente já percebe que o início ali, até que ele atinja aquele nível do cano ali, de fato está acontecendo um crescimento na altura de acordo com o volume de líquido. Então faz sentido ser uma reta. Então o início ser uma reta faz sentido. Então isso quer dizer que os candidatos para a resposta aqui vão ser a letra C e a letra D. A letra C, porque ó, agora o que diz a letra E? A letra B a gente viu que não. A letra E, ela é uma curva viradinha para o outro lado, né? Então aqui está dizendo que quando o volume era zero, a altura era zero, beleza. Aí, ó, nos primeiros aumentos, por exemplo, assim, ó, de 0 para 1, ó o tanto que aumentou no nível de água, ó, porque daí a imagem veio para cá, aumentou isso aqui tudo. Mas aí depois, do 1 para o 2, veja, ó, que é a mesma quantidade que eu aumentei de volume. Mas aí a imagem já, ela aumentou só isso aqui, ó. Tá vendo como daí ela aumentou menos? Com a mesma quantidade, tipo assim, o mesmo acréscimo de volume, porque eu peguei uma unidade aqui, ó, assim como eu tinha pego uma unidade aqui, o mesmo acréscimo de volume que entrou no sistema fez com que o nível da água subisse menos. Não faz sentido, porque o início ali do crescimento do nível é igual, é constante, certo? Não é o nível que é constante, tá? É o crescimento que é constante. Acho que fica claro isso, né? Então, essa aqui também não faz sentido. O início faz sentido, ó. Vamos até pegar esse negócio dos intervalinhos, ó. Se eu pegar de 0 a 1, então, ó, aqui tem uma quantidadezinha de volume que entrou. O crescimento do nível foi uma coisa mais ou menos assim, ó. Agora eu vou aumentar a mesma quantidade aqui, ó. Mais uma quantidadezinha de volume. E o crescimento, ó, é mais ou menos o mesmo, tá vendo? Depois eu pego mais uma unidadezinha de volume, o crescimento, de novo, é mais ou menos o mesmo, ó, tá vendo? Então, quer dizer que, tipo, a cada 2 litros que entra, faz subir a mesma quantidade. O que faz sentido, né? Só que esse gráfico aqui está dizendo que chega uma hora que o volume, veja, continua aumentando, só que o nível da água continua o mesmo, ó, porque daí esses x's aqui, eles vão tendo as imagens sempre no mesmo lugar, ó. E como as imagens deles representam a altura do nível de água, quer dizer que o nível permanece o mesmo ali. Faz sentido, é isso que está acontecendo mesmo ali, dentro do contexto que a gente viu.
Então, essa letra C é uma candidata de ser a resposta certa. Só que daí, quando a gente vai olhar a letra D, rola do mesmo jeito, tá vendo? Os gráficos são muito parecidos. Qual que é a diferença entre o gráfico da letra C e o gráfico da letra D? Essa parte final aqui, ó. O gráfico da letra D, ele é mais deitadinho, e o gráfico da letra C é mais de pezinho. Então, o que isso quer dizer? Que o gráfico da letra C, cada trechinho ali de um V para o outro, ou seja, cada, sei lá, cada litro que vai entrando, ele sobe mais rápido do que quando é mais deitadinho, tá? Então, quanto mais de pezinho, tipo, tá subindo mais rápido aqui. Quando mais deitado, tá subindo mais devagar. Então, se a gente observar a inclinação que tinha aqui e depois a inclinação que tem aqui, é a mesma, tá vendo? Já esse aqui, ó, a inclinação que tinha nessa reta aqui, comparado com a inclinação dessa reta aqui, ó, não é igual. Então, como que a gente interpreta isso ali na prática? Tá dizendo assim que aquele tanque do reservatório 1, ele vai subindo, beleza? Essa parte a gente já viu que é uma reta. Vai chegar uma hora que ele para de subir, que aí a gente já entendeu que é quando a água começa a escorrer ali para o outro lado. Ele fica constante de subir. E aí depois ele volta a subir. O gráfico da letra C está dizendo que quando ele volta a subir, ele sobe exatamente com a mesma velocidade, com a mesma intensidade do início, de antes do reservatório 2 estar na jogada. E o gráfico da letra E está dizendo que depois, quando ele volta a subir, que aí ele já está se comunicando, digamos assim, ali com o reservatório 2, ele sobe um pouco mais devagar. O que faz sentido, porque pensa comigo, lá no início, a quantidade de água que estava entrando, porque ó, a quantidade de água que está entrando aqui nesse primeiro cano aqui, ó, é sempre a mesma, tá? Ela não aumenta, ela é sempre a mesma quantidade. Sei lá, vamos imaginar que seja 1 litro por segundo, sei lá, tá? Não vai ser isso tudo, mas enfim, você entendeu. Faz sentido ser a letra D, porque ó, no início de tudo, toda a água que estava entrando, ela era usada para subir o nível do reservatório 1. Tá. Aí ele começou a depois mandar água para lá, a altura dele aqui então ficou constante, beleza? Subiu. Quando chega no ponto de que os dois estão no mesmo nível, é como se a água que está entrando aqui, ela vai se dividindo, um pouco ela vai mandando para lá, depois um pouco ela vem mandando para cá. Então faz sentido ser a letra D, porque ele vai subindo um pouco mais devagar. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Isso. Né? Isso mesmo. E eles ficam ali meio se comunicando, sabe? Um pouco sobe aqui, um pouco vai para lá, mas aí sobe lá, empurra de volta para cá e fica aquela coisa, então ela vai subindo mais devagar. Então, nesse sentido, a resposta correta seria a letra D. Deixa eu dar uma conferida aqui no gabarito para ver se é isso mesmo. E em 2017, questão 156. Isso, letra D. Beleza? Então, olha só, vamos fazer uma análise agora dessa questão aqui. Ela não é uma questão muito fácil, não, tá? Até porque é o seguinte, nós não temos exatamente dados que você consegue calcular para ter certeza. Você tem que ir meio no rumo, analisando o comportamento das variáveis. As variáveis seria tipo o volume e a altura, sempre relacionando com o contexto. Então, ele acaba ficando mais difícil, porque além de você ter que dominar o comportamento do gráfico, como que o X e o Y se comportam, de perceber, tipo, se eu aumentar esse tanto para o X, o Y aumenta mais, aumenta menos, que não é uma coisa que naturalmente, só com o estudo da teoria e os exercícios de assimilação, a gente já consegue de uma maneira automática. Então, não, essa questão, ela não é simplesmente uma aplicação do que você aprende na teoria e do que você treinou nos exercícios de assimilação. Não, não, você tem que ter aquilo tudo, só que além disso, você tem que ter como se fosse uma experiência aqui de conseguir enxergar essas coisas e tudo mais. Chega num ponto que talvez já seja o seu momento, talvez não, que isso aqui já se torna bem óbvio para você.
Mas no início, se você se sente, não está acostumada tanto a fazer isso aqui, não é uma coisa tão fácil de a gente avaliar, tem que relacionar bastante coisas, assim, de teoria, de experiências, etc, tá?